Se o universo está transbordando de estrelas, onde estão todos? Planetas existem aos bilhões, mas o silêncio é absoluto. Será que estamos sozinhos? Ou apenas atrasados para a festa cósmica? Hoje, vamos atravessar o véu do desconhecido e decifrar juntos o enigma mais intrigante de todos. Onde estão os alienígenas? Nas últimas décadas, a ciência confirmou algo que antes era só imaginação. Quase todas as estrelas da Via Láctea têm planetas orbitando ao redor. São mais de 100 bilhões de estrelas, e provavelmente centenas de bilhões de planetas. A missão Kepler da NASA detectou mundos na zona habitável, onde a água líquida pode existir. E esse é considerado o ingrediente essencial da vida. O telescópio James Webb, com sua visão infravermelha, já começou a analisar atmosferas alienígenas, buscando gases como oxigênio, metano e dióxido de carbono, as possíveis bioassinaturas de vida. Mas se existem tantos planetas, e se a vida pode surgir naturalmente, por que ainda não vimos nenhuma civilização inteligente? Conta pra gente, nós queremos saber! Para que possamos entender esse paradigma, vamos primeiro explicar como essa hipótese pode ser medida na escala de Kardashev e os níveis tecnológicos possíveis. Imagine poder medir o avanço de uma civilização não por sua riqueza, armas ou impérios, mas sim pela quantidade de energia que ela consegue dominar. Foi o que o astrofísico Nikolai Kardashev propôs em 1964. Uma régua cósmica capaz de classificar o poder de uma espécie diante do universo. A escala de Kardashev, ela define 3 degraus, e cada um representa um salto quase inimaginável de tecnologia e consciência. São elas: civilização de tipo 1. Essas civilizações dominam toda a energia disponível em seu planeta natal. Elas controlam os ventos, os mares, os vulcões e até o clima. Usam toda a força do próprio mundo que habitam, mas sem destruí-lo. Civilização de tipo 2. São civilizações que alcançaram o domínio de sua estrela, capazes de capturar a energia solar por meio de megaestruturas, como as lendárias esferas de Dyson, estruturas capazes de cercar uma estrela inteira. Civilização de tipo 3. Os seres nesse nível são tão avançados que extraem energia de uma galáxia inteira. Eles não apenas vivem entre as estrelas. Eles as controlam. Agora pense, a humanidade ainda é apenas tipo 0,73. Estamos longe, muito longe do primeiro degrau. E isso levanta uma pergunta incômoda: se o universo é tão antigo e vasto, onde estão as civilizações que já chegaram lá? Astrônomos tentaram encontrar pistas. O telescópio WISE analisou mais de 100 mil galáxias, buscando o brilho anormal que uma civilização tipo 3 deixaria ao capturar energia em escala cósmica, mas o resultado foi apenas o silêncio, nenhum vestígio, nenhuma assinatura tecnológica, nenhuma galáxia artificial. Talvez elas não existam, ou talvez tenham se ocultado, cruzando o limiar da própria existência. É aí que surge um outro conceito que pode nos ajudar a entender tudo isso: a equação de Drake. Em 1961, o astrônomo Frank Drake ousou transformar o mistério em matemática. Ele tentou responder uma pergunta que ecoa até hoje: estamos sozinhos? Assim nasceu a equação de Drake, uma tentativa de estimar quantas civilizações inteligentes podem existir na Via Láctea. Ela considera o número de estrelas, quantas possuem planetas, quantos desses podem abrigar vida, quantos evoluem até a inteligência, e quantos, por fim, se tornam capazes de se comunicar. Mesmo usando os valores mais modestos, a equação de Drake grita uma verdade desconfortável: não deveríamos estar sozinhos. Se o cálculo estiver certo, milhares de civilizações poderiam estar observando o mesmo céu neste exato momento, talvez a 1000 anos-luz daqui, ou talvez possam estar ao nosso lado, invisíveis. Mas quando nossos radiotelescópios escutam o cosmos, o resultado é o mesmo: silêncio. Um silêncio que não é apenas ausência de som,
mas a ausência de resposta, um vazio que faz a própria humanidade se perguntar se o universo é realmente habitado, ou apenas nos observa, esperando o momento em que nos tornemos dignos de ser ouvidos. É aí que entra uma ideia interessante proposta por Enrico Fermi. O paradoxo de Fermi. Enrico Fermi, um dos maiores físicos do século XX, fez uma pergunta simples, porém intrigante que ecoa até hoje entre as estrelas: se há tantas civilizações possíveis, onde estão todas elas? A equação de Drake nos mostra que as probabilidades são grandes. A escala de Kardashev sugere que muitas civilizações já poderiam estar séculos à nossa frente, mas não há sinal algum, nenhum som, nenhuma luz artificial, nenhum contato. É como se o universo estivesse propositalmente quieto. É aí que entra Fermi e seu paradoxo. O paradoxo de Fermi expõe uma ferida aberta na nossa própria lógica. As contas dizem que deveríamos estar ouvindo centenas de civilizações, mas o universo responde com o mesmo silêncio frio desde sempre. Se o universo é tão grande, tão antigo e tão cheio de possibilidades, então onde está todo mundo? Nada, nenhum sinal, nenhuma nave atravessando estrelas, nenhuma megaestrutura brilhando no escuro, apenas silêncio. Um silêncio que pesa mais do que palavras. E é aí que a contradição aparece de forma brutal. Tudo indica que a vida inteligente deveria ser comum, mas a evidência diz que estamos sozinhos, ou estamos cegos. Talvez não escutemos porque não estamos prontos. Talvez eles não queiram ser encontrados. Talvez as civilizações nunca sobrevivam o suficiente para deixar rastros. Ou talvez o universo seja um lugar onde a inteligência surge, brilha por um instante e desaparece, sempre, sem exceção, como um padrão trágico da própria natureza? Ou talvez, e essa é apenas uma teoria minha, podemos ser apenas a primeira civilização inteligente. E também aquela que será a primeira a visitar outra civilização no universo. Já pensou? Mas existe um detalhe que poucos encaram com honestidade. Quanto mais avançamos nossas tecnologias de detecção, mais percebemos o tamanho real do abismo que nos cerca. Detectamos pulsares, buracos negros, explosões estelares, ecos do Big Bang, mas nada que carregue intenção, nada que revele mentes bem ou mal intencionadas, nada que aponte para alguém do outro lado. E isso levanta uma dúvida ainda mais incômoda: e se o universo for vivo, pulsante e barulhento, e apenas não conseguimos interpretar o ruído por nossas limitações, sejam elas tecnológicas ou de caráter que ainda não saibamos? Talvez existam civilizações tão avançadas que seus sinais simplesmente não façam sentido para nós. Talvez estejam nos observando como quem assiste o passado de um planeta atrasado. Ou talvez sejamos uma exceção estatística. Um acidente raro, isolado e frágil em meio a bilhões de estrelas. O paradoxo de Fermi não é só uma pergunta, é um aviso, um lembrete de que, até agora, nós somos o único ponto consciente que conhecemos. E isso coloca um peso gigantesco sobre o que fazemos a partir daqui. Mas antes de continuarmos, se liga nessa dica para iniciar o ano com estilo e muito bom gosto. Liberada a camisa social que vocês mais pediram no nosso outlet. Primeira vez que a gente está liberando no outlet da Felt, a camisa tecnológica social. Olha que camisa linda, gente. Olha o tecido tecnológico com nanotecnologia, é um tecido em poliamida, o acabamento e a costura totalmente alinhada, bem sofisticada, a marca em relevo, bem legal, disponível em 4 cores, está anunciado aí para vocês. O pessoal pergunta sobre a elasticidade. Gente, não tem elastano, ele é um tecido tecnológico com nanotecnologia. Então ele é antiviral, olha só que legal, olha o tanto de elasticidade que esse produto tem. Não amarrota, não precisa passar, é muito resistente, tá bom? É um produto de extrema excelência, muito sofisticado para você usar ali com look de alfaiataria, para você usar no dia a dia, tá bom? Você tá no shape, aproveita a oportunidade. Como vimos no vídeo, a equação de Drake nos mostra que a vida pode surgir com relativa frequência. A escala de Kardashev nos mostra que civilizações podem crescer, dominar energia, expandir-se, mas o paradoxo de Fermi surge como um choque de realidade nessa esperança. Porque entre existir e permanecer, existe um abismo gigantesco.
Talvez muitas civilizações tenham alcançado o nível tecnológico necessário para serem vistas, mas não o nível necessário para continuar existindo. Talvez o universo não esteja vazio, talvez esteja apenas em silêncio. E se esse silêncio for a assinatura de um limite invisível, um ponto onde a tecnologia avança mais rápido que a consciência, onde o poder cresce mas a sabedoria falha, se for assim, então nós não somos apenas espectadores do cosmos, somos um experimento em andamento. Uma espécie decidindo em tempo real, se merece atravessar os próximos degraus dessa escala evolutiva. Ou se seremos apenas mais uma espécie que nunca respondeu ao chamado do universo. Fermi não nos deu respostas, ele nos deu apenas muitas possibilidades. Porque, até provarem o contrário, somos sim, a única voz que ecoa pelo universo. Então, agora a pergunta não é mais apenas científica, é também existencial, então talvez nunca tenha sido, onde estão todos? Mas sim, quantos conseguiram chegar até aqui e quantos sobreviveram depois disso? Você acha que as civilizações se calam, ou desaparecem? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você acha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e venha explorar o universo com a gente. E não esqueça, enquanto o universo for o tema, nosso conteúdo será infinito.